Voltando aqui então, vamos retomar o exemplo que eu havia comentado na aula passada. Nós falamos o que? Que eu tenho um programa único com uma função 2, uma função 3, todas declaradas antes do main. No exemplo seguinte, na apostila, no nosso capítulo 6, eu mostrei que é possível declarar as funções depois do main. Repare, função 1 está, eu fiz o main, fiz a função 1, fiz a função 2, fiz a função 3. Para isso funcionar direito, o que eu tenho que fazer? Antes do main eu tenho que declarar a função. É o que a gente chama de protótipo. Eu tenho que dizer para o main quais funções eu vou usar lá dentro. Porque aí ele entende que existe a função, compila o main, mas ele busca as funções aqui nesse mesmo arquivo. Então repare, como que eu declaro a função? Como que eu crio o protótipo de função? Eu simplesmente falo o tipo que ela retorna, coloco o nome dela e falo o que ela recebe. Então no caso, a função 1 retorna int e não recebe nada. A função 2 não retorna nada, ou seja, é do tipo void e não recebe nada. A função 3 retorna um float e recebe um int e um float. Isso é como se fosse a declaração da função. Isso aqui é como se fosse uma declaração. É igual quando você declara a variável aqui no início do programa main. Antes do programa main, eu vou declarar as minhas funções. Como que eu declaro? Tipo de retorno. Então é o retorno. Tipo de retorno. O que mais? Nome da função. Nome. Parênteses com variáveis que ela recebe, né? Tipos de variáveis recebidos. Tanto faz fazer do jeito do exemplo 03A quanto do 03B. Ok? Vocês vão, como para casa, estudar esse capítulo 6. Ok? Bem, uma outra possibilidade de trabalhar com função é fazendo um arquivo para cada função e depois compilando tudo junto. É o que nós vamos ver na próxima videoaula. Compilar e montar um programa em C. Eu vou mostrar que é possível ter um programa principal, ter um outro chamado, por exemplo, módulo em Office. Eu posso criar todo mundo num único arquivo principal. Bom, como usar o GCC com vários arquivos, é o que nós vamos ver na próxima aula.